A justa causa é uma das decisões mais sérias que uma empresa pode tomar com relação ao funcionário, porque ela representa a penalidade máxima que pode ser aplicada a uma pessoa dentro da relação de emprego. Um erro aqui pode custar muito caro e não é só financeiramente que eu estou falando. Pode gerar processos judiciais, desestruturar o clima interno e ainda prejudicar a imagem da sua empresa. E agora eu te faço uma pergunta. Você sabe aplicar mesmo corretamente a justa causa? Hoje eu vou te mostrar os principais cuidados que toda empresa precisa ter antes de tomar essa decisão e quais os principais erros que são cometidos e que podem gerar grandes problemas. Muita empresa acha que basta um funcionário cometer uma falta grave que isso é suficiente para aplicar uma justa causa, mas não é bem assim que funciona. Existem regras muito bem definidas no artigo 482 das leis trabalhistas, além de etapas e cuidados que precisam ser tratados com muita atenção para evitar que lá na justiça, porventura, essa justa causa seja revertida, seja anulada e você tenha que pagar todos os direitos dessa pessoa como se fosse uma demissão comum, além de possíveis indenizações. Por isso, mais importante do que agir rápido é agir corretamente. Antes de você aplicar uma justa causa, é fundamental observar alguns critérios. Um dos pontos mais importantes é: não basta que você ache, você precisa ter certeza de que aquele fato aconteceu. Então, procure documentos, imagens, testemunhas, reúna tudo para que evidencie, para que fique certo de que aquela conduta realmente aconteceu. Estando certo de que a falta grave realmente aconteceu, você precisa aplicar imediatamente, nos próximos dias, logo, a justa causa. Porque se você demora de aplicar a justa causa, vai ficar muito mais difícil lá na frente você justificar que está aplicando a justa causa por conta de um evento do passado. Além disso, tendo conferido todos esses documentos e notado que a pessoa cometeu uma falta, é preciso que você pondere se realmente essa conduta é necessário uma pena tão grave quanto a justa causa. Como eu disse, a justa causa é a penalidade máxima dentro de uma relação de emprego. Então você precisa considerar se não é possível dar uma advertência, uma suspensão, se de fato aqui é um momento para aplicação de justa causa, porque precisa existir uma proporcionalidade da conduta com a pena a ser aplicada. Além disso, é importante que você tenha critérios bem estabelecidos com relação à aplicação de justa causa, porque para situações semelhantes é importante que você aplique também penas iguais, porque se um funcionário comete a mesma conduta que outro e você trata de formas diferentes, um deles que se sentiu mais prejudicado pode questionar a empresa por conta de tratamento desigual e até de preconceito. Ainda assim, mesmo que você tenha critérios objetivos para aplicar penalidades, para não existir essa diferenciação para a mesma conduta, é importante que você individualize, porque de fato podem ser condutas semelhantes, mas quando você investiga a fundo, você percebe nuances que são bem subjetivas e que ali você precisa ter um cuidado maior na hora da aplicação da pena. Por isso, é importante que você individualize, analise o histórico do funcionário e até outros questionamentos que já tenham chegado a você para que a penalidade seja aplicada da forma mais justa. Vamos supor que um funcionário de uma empresa, ele trabalha no estoque dessa empresa e a empresa notou ao longo dos dias, naquela semana, que muitos dos produtos estavam sumindo do estoque. Olharam as câmeras e identificaram que esse funcionário estava pegando produtos desse estoque sem nenhuma autorização. Identificando essa situação, a empresa imediatamente aplicou a justa causa. Parece até que foi uma decisão acertada, Mas a empresa não abriu uma investigação para ouvir o funcionário, saber de fato o que aconteceu, o porquê dele ter feito aquilo. E a formalização da justa causa mesmo só aconteceu muitos dias depois. Com isso, esse funcionário, quando de fato saiu da empresa, ele entrou na justiça para pedir a reversão dessa justa causa, que fosse anulada a justa causa e o juiz aplicasse a demissão sem justa causa.
foi o que aconteceu. A empresa foi obrigada a pagar todos os direitos dele, como se fosse uma demissão sem justa causa, além de indenização por danos morais. Tudo isso por uma simples falta de cuidado no procedimento. Se a empresa tivesse feito a apuração interna, da investigação de uma forma bem documentada, bem robusta, tivesse ouvido o funcionário, ouvido testemunhas, juntado todas as provas corretamente e aplicado a justa causa, com agilidade, esse desfecho poderia ser totalmente diferente. O que então essa empresa poderia ter feito para evitar esse prejuízo? Primeira coisa, identificando a situação da falta grave, ela deveria ter aberto a apuração interna, registrando tudo corretamente por escrito. Além disso, deveria ter ouvido o funcionário. Esse é um ponto-chave. A empresa, quando investiga o funcionário com relação a uma falta grave, ele precisa estar ciente da situação, porque ele precisa ter direito de resposta. Além disso, a empresa precisa juntar provas consistentes. As provas não podem ser as provas baseadas no achismo dela. Precisam ser provas que mostrem de forma concreta que aquele fato aconteceu. Também ela deveria ter analisado o histórico desse funcionário dentro da empresa, verificado se é de fato a conduta dele normal, ele já tinha feito aquilo outras vezes ou já tinha tido algum outro tipo de queixa sobre ele, para identificar se essa pena da justa causa realmente está sendo proporcional ao ato cometido. Por fim, a formalização da justa causa era um outro ponto que precisaria vir com maior brevidade e de forma clara. O funcionário precisa ter clareza do que aconteceu para ele estar recebendo a justa causa. Não basta dizer, você está demitido por justa causa. Você precisa trazer para ele os fatos e ele entender o porquê está sendo desligado por essa razão. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo que eu explico sobre o momento da demissão, como fazer da forma correta e evitar erros bobos, mas que podem te trazer muitos problemas. Portanto, se a empresa segue todos esses passos, ela se protege juridicamente e ainda mostra para os outros colaboradores que ela age de forma séria e justa, além de fortalecer a cultura interna. Aplicar uma justa causa corretamente não é só uma questão legal, é questão de estratégia. Feita da forma certa, ela protege a empresa, evita prejuízos e ainda fortalece a confiança da equipe. Se você quer se aprofundar em como conduzir esse processo e alguns outros de forma segura, fique por aqui e se inscreva no canal, que toda semana eu estou trazendo vídeos como esse. E se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!